Senhor nosso Deus, derrame chuva sobre as nossas vidas, chuvas de bênçãos espirituais principalmente, nós possamos crescer a cada dia. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus 11:1. E nos diz assim: Hebreus 11:1 nos diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Em 2 Coríntios 5:7 diz o seguinte: visto que andamos com fé e não pelo que vemos. E em Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que é galardoador do que os busca. Amém. Como a palavra do Senhor nos diz: mais vale um dia nos teus atos do que 1000 em outro lugar. Nessa hora nós gostaríamos de convidar os irmãos para que possamos fazer um momento de intercessão, que nós possamos nesse instante colocar a nossa vida diante do Senhor. Que você feche seus olhos, que você possa orar nesse momento por você. Que você possa pedir pela sua vida, que você possa pedir pela vida dos seus, da sua família, dos seus filhos, dos seus pais. Que você possa interceder também por aqueles que você ama, os seus amigos, os seus parentes. Coloque na presença do Senhor. A palavra do Senhor diz que tudo que nós pedimos, conforme a sua vontade, Ele realiza. E esse é o momento de nós estarmos orando, de nós estarmos intercedendo, colocando diante do Senhor os nossos sonhos, os nossos planos, tudo aquilo que nós temos pensado, almejado. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa te responder conforme a vontade que é dele, porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Oremos ao Senhor. Ó Senhor Deus, Pai de eterna bondade, misericórdia, obrigado, Jesus, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos concede bênçãos, o Senhor nos protege, o Senhor, ó Pai, acampa os teus anjos ao nosso redor. Obrigado, Jesus, porque fomos escolhidos desde a eternidade, Senhor, para ser chamados de filhos. Filhos escolhidos, filhos adotados, regenerados, salvos. Ó Senhor, muito obrigado pela dádiva da salvação. Obrigada, Pai, por esta família a qual pertencemos e somos igreja, juntos, unidos, Senhor. Obrigada, Pai, pela presidência desta igreja. Obrigado pela diretoria desta igreja. Ó Senhor, purifica o nosso coração, perdoe todas as nossas iniquidades, Senhor. Se chegamos aqui, ó Pai, entristecidos, em pecado, que este culto venha falar, ó Pai, ao nosso coração para nos arrependermos e alcançarmos, ó Pai, através do Teu Filho Jesus Cristo, o perdão. Ó Senhor, fica conosco, recebe este culto que é oferecido unicamente ao Senhor. Não é para aplausos dos homens, não é para ganharmos curtidas, não é para sermos reconhecidos diante do mundo, mas é para manifestar a Tua glória nesta cidade, Senhor. Que o Senhor venha ser, ó Pai, reconhecido como o único Senhor e Salvador aos nossos vizinhos aqui, ó Pai, deste bairro e dessa cidade. Amém. Que toda pessoa que escutar, ó Pai, aonde este som esteja chegando, que o Teu Espírito Santo venha ir de encontro pessoal e transformador em sua vida. Ó Senhor, receba
Senhor, todos os louvores que serão entoados a Ti. A cada música cantada nós estamos falando sobre o Senhor. E que isso venha ter um retorno a nós, Senhor, como fonte de ânimo, como fonte de esperança, como fonte, ó Pai, daquilo que vai continuar nos fazendo caminhar dia após dia. Nos ajude, Senhor, com a nossa fé, que nunca, jamais venhamos desistir e venhamos ser infiéis com o nosso primeiro amor, que é o Senhor. Inunda-nos com o Teu ser. Faça chover, Senhor, bênçãos e bênçãos sobre a vida desta igreja. Seja ontem, hoje e para sempre, continuando sendo nosso Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém.
É bom demais, foi para isso que nós fomos criados. Nós vamos fazer uma leitura bem rapidinho no Salmo 121. Você que tem aí a sua Bíblia, pode abrir e nos acompanhar. Nos diz assim a palavra do Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Amém. Vamos cantar essa verdade, meus amados. O Senhor é aquele que não dorme, que nos guarda dia e noite. Por isso nós vamos cantar. Louve ao
nós encontramos um lugar seguro, Pai. Paizinho Santo, se alguém aqui ainda não crê nessa verdade, ó Deus, se alguém aqui ainda é inseguro quanto a essa verdade, que o Teu Espírito Santo possa visitar nessa hora, Deus, e que essa pessoa possa entender que só no Senhor nós encontramos um lugar seguro de verdade, Pai. Que o Senhor não dorme, como diz a Tua palavra, que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos protege, ó Deus, que o Senhor é conosco todos os dias das nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado do Teu povo, o Senhor tem cuidado de cada um aqui, Pai. E como nós estamos no início desse culto, ó Deus, que a nossa alma possa ter sede de Ti, ó Pai. Que o Senhor faça chover na vida de cada um desses irmãos aqui nessa noite, ó Pai. Eu não sei qual é a chuva, mas o Senhor sabe, meu Deus. O Senhor sabe se qual é o milagre que os Teus filhos estão precisando nessa noite, ó Deus. Que a Tua palavra venha alcançar cada coração aqui, ó Pai. Cuide de nós, ó Deus, e nos abençoe. Que os temporais venham, mas que com o Senhor, ó Deus, nós possamos superar todos eles, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós agradecemos e louvamos o Teu nome. Amém. Podeis sentar. Boa noite, graças a Deus, igreja. Amém, louvado seja o nosso Deus. Nós celebramos ao Senhor por estarmos na casa dele, por podermos daqui a 2, 3 dias celebrarmos o nascimento de Jesus. Esse evento que é um marco não apenas na história da humanidade, mas na história individual de cada um de nós, todos aqueles que têm a sua fé alicerçada no Senhor. E aproveitando esse advento, nesse momento que se aproxima da celebração natalina, nós queremos refletir hoje sobre quem é Jesus. Porque sabemos, embora muitos queiram trazer outra conotação, às vezes até mercadológica e outras questões, que o nascimento é sobre Jesus. É sobre esse Senhor. É sobre o nosso Senhor. É sobre o nosso Deus. Mas será que verdadeiramente sabemos dizer quem é Jesus? Sem subjetividade, não é Jesus para mim, é Jesus como Ele é. É Jesus como Ele se apresenta ou é apresentado na palavra de Deus. É Jesus como a Bíblia mostra claramente que Ele é. Se você tem dúvida, se você não sabe dizer nada sobre esse Jesus, hoje é noite de você aprender, hoje é noite de você enriquecer o seu coração acerca disso. E se você tem Bíblia, eu peço para que você abra no Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ficar apenas nesse capítulo aí. João, capítulo de número 1, para que a gente possa descobrir aí, no mínimo, 7 verdades sobre esse Jesus que nós adoramos, que nós comemoraremos o aniversário daqui a algum tempinho e que nós celebramos por toda a nossa vida. Se você tiver caneta, anote cada um desses versículos. É muito importante também termos como. Se você não tiver caneta aqui agora, lembre-se que agora a nossa igreja tem colocado todas as mensagens no canal do YouTube. Então depois você pode ir lá buscar as referências exatas para que assim você possa marcar a sua Bíblia e quando alguém lhe perguntar sobre quem é Jesus, você vai se lembrar de abrir o Evangelho de João no capítulo de número 1. E a gente vai começar exatamente pelo versículo de número 1, que diz assim: no princípio era aquele que é o Verbo, e ele estava com Deus, e era Deus. Amém? Então, é dito aqui que este Verbo é Jesus, ou que Jesus é este Verbo. E o que isso significa? Isso significa que Jesus é a palavra eterna pela qual Deus criou todas as coisas. Escrevendo as epístolas, Paulo detalha isso melhor. Ele vai dizer que Jesus é aquele por meio do qual todas as coisas foram criadas. Que sem ele, nada do que foi feito existiria, para não deixar nenhuma sombra de dúvidas. E o que significa isso para nós? Significa que a nossa vida
só encontra propósito, só encontra sentido, só encontra paz, alegria, quando ela está nas mãos de Jesus. Sabe, pensando em um exemplo bem simples, todos nós, ao adquirirmos um veículo, seja de qual marca for, em qual concessionária, revendedora for, nós ficamos atrelados àquela empresa para fazermos as revisões desse veículo. Eles nos dão garantia desde que a gente leve o veículo lá, porque eles montaram, configuraram a parte elétrica, a parte mecânica, a parte de design, todas as partes que compõem um veículo, seja ele qual for. E eles dizem, olha, nós damos todas as garantias das peças que nós utilizamos e do serviço que nós fazemos aqui. Ou seja, nós precisamos levar esse veículo a quem o fabricou. A nossa vida não é diferente. Nós não vamos encontrar solução e resposta para os nossos dilemas da vida em outros lugares, em outras pessoas, e nem sequer em nós mesmos. Nós precisamos retornar para aquele que nos criou, para aquele que nos formou, para aquele que nos conhece como ninguém, e este é Jesus. Portanto, a melhor maneira da nossa vida ser consertada, da nossa vida ganhar um rumo, da nossa vida ganhar sentido, inclusive de nós termos uma garantia eterna, é entregando as nossas vidas na mão daquele que nos criou. E esse é o próprio Jesus, o Verbo de Deus. O texto continua por alguns versículos, eu queria agora ir lá no versículo de número 29. Porque João 1:29 diz assim: no dia seguinte, João, no caso não o apóstolo, mas o Batista, viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então é dito aqui uma segunda verdade acerca de Jesus. A primeira é que ele é o verbo da vida, aquele que nos criou, nos formou e pode consertar-nos. E agora é dito também que ele é o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito que tira o pecado do mundo. E tem no mínimo dois significados aqui. O primeiro é que nós jamais vamos conseguir nos voltar para Deus se não for por meio de Jesus, se não for através de Jesus, se não for por meio do caminho que só Jesus é e pode ser para as nossas vidas. A segunda, que é inevitável, é associar esse texto com o Antigo Testamento, lá no livro de Gênesis, capítulo de número 22. Quando Abraão, um homem que é chamado por Deus a seguir os seus caminhos, os seus conselhos, afastando-se inclusive da sua cidade natal, da cidade onde morava com sua família e tudo mais, é colocado sobre um teste da parte de Deus. Um teste em que o Senhor diz: Abraão, se tu me entregares o teu filho, o teu único filho, verdadeiramente então eu sei que tu me amas. Certamente o coração dele se entristece, mas para provar o seu amor a Deus, ele decide fazer aquilo. Caminha alguns dias com aquele menino rumo ao lugar que o Senhor havia mostrado, sobe o monte com aquele jovem ao lugar que o Senhor havia apontado e diz: meu filho, é aqui que eu vou ter que provar o meu amor e a minha fé ao Senhor. E no momento mais tenso, quando o pai, já com o filho amarrado sobre o altar para prepará-lo ao sacrifício, levanta o cutelo, para quem não sabe, uma faca, e aponta para o menino, eis que o Senhor dos céus diz: olha, não faça nada com esse menino. Não faça absolutamente nada. Agora eu sei que tudo o que eu te pedi, tu farás por amor a mim. Mas em relação ao sacrifício, também não ficaremos sem, porque no lugar do menino, eu preparei um cordeiro. Está ali, atrás do arbusto. Vá lá, pegue esse cordeiro e o sacrifique nesse lugar. E aí a gente que começa a ler esse texto e ouve essa história, mas por que Deus é tão ruim que fez isso com Abraão, pedindo o seu único filho? No momento final, Deus prova a sua graça e sua misericórdia ao substituir Isaque pelo cordeiro. Mas isso tudo é apenas um tipo, uma janela pela qual a gente olha e volta para o Novo Testamento.
quando nós vemos o Filho de Deus, Jesus, sendo crucificado numa cruz, e aquilo não é uma encenação, aquilo foi real, tendo seu sangue derramado até a última gota, e naquela hora, o Filho de Deus, que não tinha ninguém para substituí-lo, morre por conta dos nossos pecados, ou como João diz, para tirar o pecado do mundo. E aquilo que Abraão não passou, porque Deus não permitiu que ele passasse, Deus passa para provar do seu amor para conosco. Então, quando João profeticamente diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está dizendo: este é aquele que vai ser dado, que vai ser entregue, que vai ser crucificado e que será morto por conta do meu pecado, por conta do pecado de toda a humanidade. Então este é o Jesus a quem celebraremos Natal, o seu nascimento, bem como a sua vida. Mas é interessante que o texto continua e no versículo 34 é dito o seguinte: eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Nós vimos que ele é o Verbo, ele é o Cordeiro e agora ele é apresentado como o Filho de Deus. Aquele que revela o Pai. Aquele que mostra o Pai por meio das coisas que faz. Aos aqui presentes que são pais ou mães, muitas vezes é maravilhoso, é até espantoso quando vemos os nossos filhos reproduzindo as nossas virtudes ou as nossas vicissitudes, ou seja, os nossos defeitos. Mas eles carregam consigo o nosso DNA, eles carregam consigo os valores que nós consideramos importantes e transmitimos para eles por palavra ou por exemplo. Mas são esses filhos também que revelam quem nós somos. E aqui é o caso de Jesus. Ele é chamado de o Filho de Deus justamente por ser aquele que revela perfeitamente a natureza divina. Olhar para Jesus era contemplar ali, naquele homem, o ser de Deus. Encapsulado, envolto de carne, de osso, mas o ser divino ali, habitando entre os homens. E essa é a verdadeira prova de como o Senhor nos ama. Enviou seu Filho perfeito, todo-poderoso, aquele por meio de quem, como já dissemos, todas as coisas foram criadas, para nascer como um humano, para comer como um humano e ter fome como um humano, para beber e ter sede como qualquer um de nós, para dormir, para se cansar, para sorrir, para chorar, para sofrer, para morrer como qualquer um de nós. Aquele que criou o céu, as estrelas, o sol, a terra, o mar, tudo que neles há. Habitou por cerca de 30 e poucos anos entre nós, vivendo como um de nós, sem nunca reclamar. Revelou a natureza de Deus diante das suas criaturas. Foi rejeitado por essas mesmas criaturas. Foi crucificado por essas mesmas criaturas, porém sem revide. Sem direito à defesa, sem direito ao ataque, sem direito a correr ou recorrer por sua justiça própria. Foi entregue e ao mesmo tempo se entregou para que nós pudéssemos celebrar o seu nascimento. Mas João continua falando, esse Jesus que é o Verbo, esse Jesus que é o Cordeiro, esse Jesus que é o Filho de Deus, no versículo 41, ele vai ser revelado como o Messias. Olha o que ele diz assim: o primeiro que encontrou foi o Simão, o seu irmão, ele disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. E essa é uma expressão comum ao povo judeu, mas que não significa absolutamente muita coisa para nós, brasileiros do século 21, 22 e aí por diante.
como vão dizer aí alguns. O fato é que esse Messias era a esperança de um povo. Tente imaginar por um minuto que você pertence a um povo cuja história é linda, cuja história é rica e é abençoada. Mas, de alguma maneira, vocês são derrotados em batalhas, destruídos e forçados a trabalhar como escravos. Tudo isso porque abandonaram as leis que o Deus que fazia com que vocês fossem abençoados deu para vocês. Mas esse mesmo Deus promete que, por meio de uma descendência, Ele levantaria alguém que seria capaz de libertá-los, de tirá-los de uma vez por toda da escravidão, de restaurar a glória que vocês tinham a uma glória superior. Esta é, resumidamente, a esperança que os israelitas e que o povo judeu tinha acerca do Messias. Esse Messias que não era um nome comum de alguém, mas era um título dado a esse libertador, cuja língua grega veio e traduziu Messias, que é hebraico, para Cristo, na língua grega. Ou ungido, ou escolhido, ou libertador. Aí você diz, pastor, mas nós somos brasileiros. O Brasil não entra em guerra com ninguém. O tempo de escravidão aqui, há muito tempo já foi cancelado. A Lei Áurea foi assinada, as pessoas foram deixando e colocando isso de lado. Hoje, inclusive, é crime denegrir alguém por conta da sua cor, ou da sua raça, vamos colocar assim. O que tem a ver essa esperança messiânica, essa esperança cristológica para os nossos dias? A Bíblia diz que até hoje nós somos escravos. Escravos da nossa vontade. Escravos dos nossos desejos malignos, que manifestam-se por meio da nossa fala, da nossa forma de pensar, da nossa maneira de agir. O apóstolo Paulo, inclusive, vai dizer que numa luta pessoal, ele trava uma batalha consigo mesmo. E resumidamente ele diz, olha, o bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que não quero fazer, é isso que faço. Porque a natureza humana está permeada deste pecado que nos escraviza. Porque o próprio Jesus, no Evangelho de João, no versículo 10, capítulo 10, aliás, vai dizer que o pecado nos escraviza e que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, por que precisamos de um libertador? Por que precisamos de um Messias? Por que precisamos de um Cristo? Para sermos libertos de uma vez por todas. Esse Cristo e esse Messias que se manifesta com o seu poder grandioso, inclusive com a sua verdade, Ele mesmo vai dizer, se conhecereis a verdade vos libertará. Quebrará as algemas. Fará com que ao invés de raiva, ódio, tensão ou qualquer outra coisa que seja o pecado do seu coração, você substitua isso. Lembra do carro que tem que ir lá na concessionária original para poder ter suas peças trocadas e sua engrenagem consertada? É isso que Cristo faz conosco. Troca literalmente os nossos pensamentos malignos pela vontade dEle. Troca literalmente os nossos sentimentos ruins pelos sentimentos dEle. E aí sim vamos ter a liberdade de ter um coração novo, não mais escravo do pecado e dos desejos deste mundo. A liberdade de ter novamente comunhão com Deus, sem dependermos de sacrifícios ou de templos religiosos, ou muito menos de intercessores. Nós, por meio de Cristo, o único e verdadeiro intercessor, nos achegaremos à presença de Deus, para que então possamos dizer, somos livres por esse Deus, livres sobretudo da morte eterna que o pecado traz sobre cada um de nós. Talvez a gente não leve a sério
o problema do pecado, porque a sua maior vitória é trazer sobre nós a consequência de morte eterna. Mas não pense que essa é a única das vitórias e do poder que Ele tem. Ele influencia as nossas vidas e faz com que a gente viva uma vida muito, mas muito aquém daquela que Deus tem para nós. Porque ninguém que vive sob o jugo do pecado, sob o controle do pecado, desfruta de vida abundante. Ele pode ser próspero, ele pode desfrutar de belezas e de muitas outras coisas, fama, sucesso, dinheiro e tudo mais. Mas ele não tem paz, não tem comunhão com Deus, não tem amor no coração e vive temeroso de um dia tudo aquilo ruir, como se fosse um castelo construído na beira da praia, que quando a orla está avançando sobre ele, o destrói rapidamente. É assim a vida do ímpio. A Bíblia diz no Salmo de número 1 que é como uma palha. E o que é uma palha? Algo que o vento leva de um lado para o outro. Uma hora você está assim, uma hora você está assado, sem ter direção nenhuma na sua vida. Mas o texto continua e no versículo 49 ele nos apresenta uma outra característica desse Jesus. Em 49, João 1,49, a Bíblia diz assim: Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. É interessante que aqui é colocado aquilo que a gente já comentou sobre o Filho de Deus, mas em seguida é colocado assim: Jesus é o Rei de Israel. Jesus é o governante justo. Jesus é o governante verdadeiro. Jesus é o governante honesto. E falar em governante e falar sobre honesto parece que é até um crime. Porque até mesmo nós, quando questionados sinceramente, vamos dizer: olha, se for eleito, ou se eleito for, de fato eu vou ajudar os meus, os próximos a mim. Mas a verdade é que Jesus é aquele levantado por Deus para ser o verdadeiro rei de toda a nação dos filhos de Deus. Quando esse povo de Deus se reúne em monarquia, eles têm alguns reis. O primeiro é Saul, o primeiro rei de Israel, que durante 40 anos do seu reinado falha vergonhosamente em ser o representante de Deus para o povo. Em seguida vem Davi, que embora tenha conseguido muitos feitos, viveu uma vida espiritual, que a gente pode dizer assim, de uma certa gangorra, com muitas falhas também, das quais ele se arrependia, é muito importante dizer, e retornava para os caminhos do Senhor. Seu filho Salomão, com toda a sabedoria pedida ao próprio Deus e concedida pelo próprio Deus, não soube fazer aquilo que ele nos aconselha a fazer, guardar o seu coração, porque ele também se entrega ao pecado, dado ali o conselho das pessoas que viviam ao seu redor, dentre elas suas muitas esposas. Saul, Davi, Salomão, depois deles não convém nem citar, porque é só ladeira abaixo. É idolatria, são pecados públicos, privados, que fazem com que a nação tenha cada vez mais um sentimento de nostalgia, de olhar para trás e dizer: olha, os reis anteriores eram bem melhores. Mas o Senhor os faz sempre olhar para frente e dizer: olha, eu vou levantar um rei dessa mesma descendência, a descendência de Davi, que seja justo, que seja verdadeiro e que seja triunfante, ou seja, vencedor. E este rei é Jesus, o Rei dos judeus. Conforme inclusive dizia a placa que estava sobre a sua cabeça pregada na cruz do Calvário em diferentes idiomas. Uma forma de zombar dos romanos para com esse Jesus, mas que não deixa de ser uma verdade para os seus súditos, para aqueles que creem na sua divindade real. Esse rei nobre,
que é capaz de se colocar no lugar do seu povo para livrá-los da morte. Esse rei justo que vive sob condições de simplicidade até mesmo extrema para que o seu povo não seja explorado. Esse rei verdadeiro e consciente que diante dos ataques e humilhações do inimigo não perde a sua postura para se autodefender. Pelo contrário, está o tempo inteiro intercedendo e defendendo aqueles que são incapazes. Esse rei é Jesus. Um rei nobre, um rei justo, um rei triunfante. Um rei que no seu momento de morte, em momento algum, mesmo sendo exposto à vergonha, perde a sua majestade. Entrega-se à morte como um homem valente e como alguém que sabe o que aconteceria depois. Venceria a morte por meio da ressurreição. O versículo 51 ainda diz assim: então acrescentou, digo a verdade, vocês verão abertos, os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É interessante que já falamos aqui hoje sobre o fato de Jesus ser o Filho de Deus. E agora ele mesmo, falando aos seus discípulos, diz: olha, eu também sou o Filho do Homem. Como pode? Jesus é um ser singular. Nunca na história houve ou haverá alguém semelhante a ele, que sendo uma só pessoa, possui duas naturezas claramente distintas: a natureza humana e a natureza divina. Porque assim como ele revela o Pai por meio de ser o Filho de Deus, ele também é homem, assim como nós, como todos nós. Homem que, como disse, teve sede, fome, comeu, bebeu, se cansou, dormiu, descansou e fez naturalmente tudo aquilo que nós, seres humanos, fazemos e que nos condiciona a ser um ser humano, inerente à nossa natureza. E este, inclusive, é o principal motivo pelo qual celebramos essa data. A data que celebraremos junto das nossas famílias, como igreja, aqui na quarta-feira, às 19 horas, ou seja, o Natal. Porque Deus operou um milagre de nascer como ser humano. Quem conhece o relato bíblico lembra bem que os anjos vêm e procuram alguém. E esse alguém que eles procuram para trazer a mensagem, Deus já havia escolhido. Ele diz: olha, vão ali, lá na região da Palestina, mais provavelmente na região de Nazaré, vocês encontrarão uma mulher chamada Maria, para que ela então receba de vocês esse anúncio. Pois ela, noiva, porém selada, virgem, será a mulher responsável por dar à luz ao Filho de Deus. O Espírito Santo então faz com que o ventre de Maria seja preenchido com aquele bebê e ela vai e dar à luz. É o canal pelo qual Deus opera este milagre. E esse Jesus que nasce ser humano é justamente a nossa esperança de salvação. Porque ele é Deus e homem. Ele é homem e Deus. E portanto ele conhece muito bem das nossas fraquezas, embora ele mesmo não tenha fraquejado. E portanto ele conhece muito bem dos nossos pecados, embora ele não tenha cometido nenhum, embora tenha sido tentado. E portanto ele, como sendo Deus, é aquele que pode outorgar o perdão das nossas dívidas. É aquele que pode dizer: o sacrifício que eu estou aqui oferecendo, por ser coigual ao Pai, é suficiente para que vocês possam ser perdoados de uma vez por todas. É nesse sentido, é nessa ideia que a gente compreende o perdão dos nossos pecados. E não que Jesus é apenas um caminho, mas o único caminho, a única fonte de vida e a única ponte que pode nos levar de volta para Deus. Esse Jesus que nasce, esse Jesus que nós celebraremos, é tudo isso. Mas João ainda diz que ele é mais uma coisa.
versículos 4 a versículo 9. Ele é apresentado como sendo a luz do mundo. Veja só. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Jesus, chamado João, e ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio deles todos os homens pudessem crer. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. E estava chegando ao mundo a verdadeira luz, a luz que ilumina todos os homens. Jesus é, portanto, a luz do mundo. A luz que ilumina as nossas vidas. A luz que nos faz ter consciência dos nossos pecados e nos mostra por meio dessa iluminação o caminho adequado para viver. Jesus é aquele que nos faz ver a vida com nitidez, com clareza. Ele nos faz ver que não somos tão bons quanto deveríamos. Ele nos faz ver que não somos tão perfeitos como deveríamos. Aí você diz, pastor, mas eu procuro fazer tudo perfeitamente. Eu pago meus impostos, eu pago as minhas contas em dia, eu não devo, eu não nego, eu não traio minha esposa, eu não bebo, eu não fumo, eu não pratico absolutamente nenhum dos pecados, sejam eles capitais, sejam eles regionais, estaduais, sejam quais forem. Amém. Glória a Deus se você vive uma vida assim. Mas mesmo assim, você precisa se curar de uma coisa, talvez o seu próprio orgulho de achar que é bom e melhor do que os outros. Talvez o seu próprio orgulho de achar que por fazer o mínimo possível, porque isso é o mínimo possível que se espera de alguém que vive os princípios bíblicos, te faça suficientemente bom para estar diante daquele que nunca pecou. Te faça suficientemente perfeito para estar diante do Todo-Poderoso. Se tem uma coisa com a qual nós não conseguimos lidar é com o fato de que Deus é santo e pecadores não habitam com Ele. A prova cabal disso é quando vemos que o Senhor visitava o primeiro casal enquanto no seu estado de perfeição. Mas a partir do momento que eles pecaram e desobedeceram a Deus, Deus os expulsou da sua presença e não apenas do jardim. Mas esse Deus que os expulsa da sua presença é o Deus que também envia o seu Filho, para que por meio da fé nele possamos retornar à presença de Deus. João diz que Jesus é a luz do mundo, mas a luz só faz sentido para quem enxerga. Para quem tem seus olhos tapados, ou seja, não consegue enxergar, tanto faz, está no escuro ou no claro. Para quem não consegue enxergar além dos seus próprios pensamentos, tanto faz. Se a luz é de LED, se a luz é incandescente, se a luz é um pisca-pisca, tanto faz. A luz faz sentido para aqueles cujos olhos foram abertos. E a minha oração é para que os seus olhos sejam abertos. Abertos para tudo isso aqui que nós estamos mostrando. Que Jesus é a nossa salvação. Que Jesus é a nossa esperança. Que Natal não é um tempo de fazer coisas boas apenas e esquecer-se disso no restante do ano. Não é um tempo de estar com os amigos ou com a família em farras e mais farras e nos esquecermos que a qualquer momento nós podemos partir e teremos que prestar conta dessa vida a esse Jesus aqui que nós estamos falando. Nós saímos de casa, fechando o portão, comentando rapidamente sobre a brevidade. Por ocasião, na minha rua, está acontecendo um velório. E a Maria Fernanda, disse, papai, tem uma só maneira de nascer. Disse, tá certo, continue seu raciocínio. Ela disse, mas tem várias maneiras de morrer. Eu disse, tem. E ninguém sabe, Maria, o dia, a hora e nem a forma como vamos morrer.
Ou vocês acham que os caminhoneiros, os carros ou motos que estavam atravessando aquela ponte ali na cidade de Estreito tinham em mente que aquele era o dia e a hora deles? Eles saíram de casa para ir a um destino, e a ponte é isso, algo que nos faz atravessar de um ponto ao outro. Mas aconteceu. Alguns caíram, eu vi relato de alguns mortos, não sei se já se confirmou, se ainda há de se confirmar. Você é aquele empresário com a sua família que voa e cai sobre a cidade de Gramado devido às condições climáticas ruins, imaginava não pousar tranquilo o seu avião particular para chegar no seu destino. Nós não sabemos. Não sabemos nem o que acontecerá conosco no próximo segundo, nem quando sairmos por essa porta ao retornarmos para casa. Isso não é uma mensagem de terror, pelo contrário, é para que a gente reflita, é para que a gente possa abrir os nossos olhos e possa pensar que a vida com Jesus é a única vida que vale a pena neste mundo e no outro. A vida com Jesus é a única vida que vale a pena. E é preciso abrir os olhos para enxergar essa verdade. É preciso parar de pensar em religião, é preciso parar de pensar em questões de doutrina, é preciso pensar sobre a minha vida e sobre o que eu faço com a minha vida a respeito de Jesus. Porque esse mesmo Jesus diz: aqueles que me confessarem com a boca, crerem em mim com o seu coração, serão salvos. E eu mesmo, diante do meu Pai, rogarei pela salvação deles. Mas aqueles que não fizerem isso, estes não terão os olhos abertos e não receberão de Deus a salvação. É Natal. E Natal é sobre Jesus. E Jesus é este aqui. Não tenho o que pôr, não tenho o que colocar. Sabe, acordamos muito cedo hoje pela manhã, liguei, estava passando, sendo transmitida a missa do padre Marcelo Rossi. Música vai, música vem, oração vai, oração vem, aparece lá um senhorzinho para começar a dar a prédica, compartilhar a palavra, e depois de compartilhar a palavra, ele diz: agora eu vou os abençoar, com a bênção de Santo Antônio, a de São Francisco, e vão em paz. Eu disse: o Santo Antônio e o São Francisco precisaram de Jesus, e é o que a gente precisa, de Jesus. De Jesus. O Antônio e o Francisco fizeram a parte dele, pela vida deles. Mas nós precisamos fazer a nossa. E a nossa tem a ver com Jesus. Com o aqui e o agora. Com esta mensagem, com o Natal que vamos celebrar e com a vida que a gente vai precisar levar daqui por diante. Portanto, feche os seus olhos, eu quero orar com você e por você. Senhor nosso Deus, Pai amado. Pai, é nessa hora, Deus, que diante da Tua palavra e do que o Senhor diz acerca de si mesmo, do que outras pessoas dizem, do que João, o evangelista, nos faz, ó Deus, compreender acerca de quem é Jesus. Que nós rogamos, ó Deus, corações e que vidas possam entender, ó Deus, quem Jesus é, o que Ele pode fazer por nós e a salvação que só Ele pode nos dar. Pai, muito obrigado, ó Deus, pela vida e vinda de Jesus. Muito obrigado, ó Deus, porque nesse período em que celebramos, ó Deus, essa data, lembrando-se, ó Deus, de que um dia o Senhor foi apenas e tão somente uma criancinha, mas que cresceu, se tornou um homem consciente de suas ações e da sua missão, e não se desviou um palmo sequer, ó Deus, da vontade do Pai. Cumpriu-a fielmente, para hoje ser servido, seguido, pregado, mas também, ó Deus, para ser crido e confessado como Salvador pessoal. E é isso que eu te rogo, ó Pai, abençoe todos nós aqui, para que tenhamos esta certeza, a certeza de que somente a vida com o Senhor Jesus é a vida que vale a pena ser vivida, ser desfrutada, porque esta vida não termina aqui,
mas essa vida nos leva para perto de Ti, naquilo que chamamos de céu, por toda a eternidade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. É que oramos no nome de Jesus. Amém. Peço à igreja que continue orando e convido você que nos visita nessa noite, que já veio aqui uma vez, duas, mais de duas vezes, mas que ainda não tem esse compromisso de ter entregue a sua vida a Jesus, de ter dito: eu quero esse Jesus, eu quero entregar a minha vida para esse Jesus, eu quero fazer parte da família de Deus. Este momento é um momento que eu te convido a fazer isso, a crer nesse Jesus, a entregar essa vida que é sua, ela não é minha, ela é sua, e só você pode tomar essa decisão, a Jesus. E se esse é o seu desejo no seu coração, se você deseja entregar a sua vida a Jesus, peço que você possa levantar uma de suas mãos, que nós queremos orar por você. Nós queremos dizer: seja bem-vindo ou bem-vinda à família de Deus, a família desse Jesus. E eu te garanto que este não será mais um Natal, mas será o melhor Natal da sua vida, porque você será um filho de Deus. Você será alguém que o Senhor abraçou, escolheu, decidiu e preparou para a salvação. Se esse é o seu desejo, levante um de suas mãos, mas não é por minha insistência, é por sua inteira e integral vontade. Você também pode fazer isso ao final deste culto, tá? Pode falar comigo ou com qualquer um dos irmãos. Dizer: pastor, eu quero esse Jesus que o Senhor estava pregando, esse Jesus que o Senhor estava falando, que nós também vamos orar pela sua vida. Nossa oração é para que você pense sobre isso e tome essa decisão o quanto antes na sua vida, porque certamente será a melhor que você tomará por toda a sua existência. Amém? E é por conta desse nascimento de Jesus, mas sobretudo desse Jesus que nos salva, que nós também celebramos. Celebramos em gratidão e em alegria o sacrifício desse Jesus. E a celebração desse sacrifício de Jesus nós chamamos de ceia. Ceia do Senhor, que é uma das ordenanças que Ele nos deixou. Ele nos deixou duas. Ele nos deixou o batismo e a ceia. Ele disse: você crê, você então, crendo, você será batizado. E depois de ser batizado, vocês terão que fazer isso em memória de mim, lembrando-se do meu sacrifício, lembrando-se daquilo que eu fiz para poder ser o Salvador de vocês. Nessa hora eu vou convidar nossas diaconisas, a irmã Ana Maria, a irmã Inês, para nos ajudarem, o irmão Moisés e o irmão Eliseu, para que também possam vir até aqui à frente e ajudarem. E vou pedir a todos os irmãos, membros dessa igreja, seja por meio do batismo, seja por meio de carta, seja por meio de transferência, seja por meio de aclamação, para que possam ficar de pé, para que possam demonstrar aos nossos irmãos que entregarão a ceia do Senhor a sua vontade de participar desse momento como igreja do Senhor. E assim a gente vai celebrar, para finalizar o culto desta noite, essa ceia no nome de Jesus. Os irmãos ficando de pé, o Ministério de Louvor vai ministrar uma canção enquanto os irmãos fazem a entrega dos elementos, e em seguida a gente volta para lermos um texto bíblico, orarmos e ceiarmos juntos. Está aí. Jesus, este é o teu
Existem momentos na vida da igreja em que nós fazemos algo que é exatamente o que os nossos irmãos faziam lá na igreja primitiva. Ler as Escrituras em público, compartilhar a palavra, louvar ao Senhor, mas alguns são tão mais simbólicos como estes. Porque é exatamente isso que o Senhor ensina, que o apóstolo Paulo reforça a igreja de Corinto, no texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. 1 Coríntios, capítulo de número 11, diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças a Deus, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma também, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que acabamos de cantar. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Esse momento não é sobre perfeição. Não é sobre eu ser um crente perfeito, não é sobre eu ser um crente que não tem pecado, não é sobre eu ser um crente melhor do que os demais. Esse momento é sobre autoexame, e esse exame tem tudo a ver com fé. E se essa fé que eu tenho em Jesus e no sangue dele é suficiente para perdoar e cancelar todos os meus pecados. Aqui de pé estão homens e mulheres que creem nisso, que afirmam nisso, e que o Espírito Santo dentro do seu coração afirma junto com eles. Somos filhos de Deus, perdoados por Deus, por meio desse sangue que nos lava, que nos limpa, que nos purifica e que nos faz mais alvos do que a neve. É com essa certeza que nós vamos comer deste pão, beber deste cálice e assim agradecer ao Senhor por esta oportunidade. 1, 2, 3, a gente vai comer. E em seguida, beber. Depois eu quero orar por cada um de vocês. 1, 2, 3. Comamos e bebemos. Senhor Jesus, Deus, nós nos dirigimos por meio dele, que é o nosso Senhor, a Ti, para externar a nossa fé e a nossa gratidão a Ti, ó Deus. Porque a nossa consciência humana aponta o pecado. O nosso coração falho se lembra das vezes em que, ó Deus, erramos com o Senhor, erramos com o próximo, erramos, ó Deus, infinitamente. Nós sabemos que onde o pecado se fez abundante, a Tua graça transbordou e se fez superabundante para a glória do Teu nome. Sabemos que o Senhor, por meio de Cristo e do sacrifício dele, o sangue ali na cruz do Calvário, de uma vez por todas cancelou toda a nossa dívida. Nos fez mais alvos do que a neve. Nos fez aceitos de volta à comunhão com o Pai. Nos fez filhos verdadeiros que Te amam, que Te servem, que Te obedecem. Abençoe cada um, ó Deus, dos irmãos que aqui partilharam nesse momento. Abençoe todos aqueles, ó Deus, que porventura ainda não são batizados e que têm no seu coração o anseio de participarem. Dá-nos a bênção, ó Deus, de podermos direcioná-los para o batismo, ó Deus, e assim poderem ceiar contigo. Abençoe também aqueles, ó Deus, que batizados escolheram não participar. Que o Senhor lhes dê, ó Deus, cada vez mais consciência de graça, salvação e perdão sobre as suas vidas. Pois o sangue de Jesus é maior do que todos os nossos pecados, seja quais forem. Te louvamos por isso. Te louvamos porque merecíamos a morte, mas o Senhor nos dá a vida. Te louvamos porque merecemos o castigo, mas o Senhor nos dá perdão. Te louvamos porque o Senhor, ó Deus, nos dá vida eterna contigo. Por meio da fé neste sacrifício substitutivo. Aquela cruz era para mim, era para nós, era pelos nossos pecados. Mas foi Teu Filho perfeito que assumiu as nossas dívidas, assumiu as nossas dores,
e levou sobre si todas elas para nos fazer vivos e curados, perdoados no nome de Jesus. Celebramos ao Senhor, celebramos este memorial, crendo que este mesmo Senhor que veio, este mesmo Senhor que celebramos o nascimento, esse mesmo Senhor que morreu e ressuscitou, é o Senhor que voltará para nos buscar para a tua glória. É o Senhor que virá, e amamos fazer isso até que o Senhor volte, porque um dia esta mesa será posta diante do próprio Senhor, e o próprio Senhor partirá o pão para conosco, e todos nós vamos comer e nos saciar do pão que vem dos céus. Muito obrigado, Jesus. Que o Senhor continue sendo o Rei sobre as nossas vidas, a nossa oração e a nossa gratidão no nome de Jesus. Amém. Vou pedir os irmãos para, por favor, sentarem. Esse ministério de louvor vai cantar mais uma vez essa canção e assim a gente vai encerrar o culto. E os nossos irmãos vão recolher os cálices e em seguida voltar para guardar. E já agradeço a colaboração dos irmãos. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por este momento, por essa maravilha, Senhor, por participar da ceia, relembrando, Pai, aquilo que o Senhor nos ensinou, como o Senhor esteve aqui. O Senhor está aqui essa noite também. Amém. Nós conseguimos sentir, Pai, nós conseguimos perceber a Tua presença. E todas as vezes, Senhor, que nós fazemos isso em memória de Ti, nós relembramos, Pai, a graça que é estarmos aqui em adoração a Ti. Obrigada, Jesus, por ter morrido em nosso lugar. Perdoe-nos, Senhor, e nos ajude a estarmos cada vez mais parecidos contigo. Faça, Senhor, com que o significado da ceia vá além do que o partir do pão entre os irmãos e o beber do cálice, mas que seja, Jesus, um compromisso diário e eterno que tenhamos no nosso espírito com o Teu Espírito. Amém. É o que eu te peço, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém.